Olá, começa mais um Vitalidade aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET. Hoje nosso programa é um pouco diferente porque estamos fora do estúdio da TV. Estamos aqui na sede da Vigilância em Saúde em Novo Hamburgo para conversar um pouco mais sobre o combate à AIDS aqui no município de Novo Hamburgo. Estamos com a sanitarista Solange Chama, que irá contar para nós como funciona o programa desenvolvido aqui em nosso município, que vai desde a prevenção ao vírus do HIV até o acolhimento, então, depois das pessoas, caso o exame der positivo. Solange, tudo bem? Nós estamos aqui para conversar um pouquinho mais sobre o vírus HIV, né, sobre essa doença que está, a AIDS, que está aumentando. Saiu recentemente uma pesquisa mostrando que o Rio Grande do Sul vem tendo cada vez mais casos, né, de AIDS, e agora no dia 1º de dezembro nós comemoramos o Dia Mundial de Combate, então, à AIDS. A AIDS é um dado triste este que está acontecendo, e nós gostaríamos de saber o que o município de Novo Hamburgo faz, né, para evitar que esse número então cresça cada vez mais. Olá, tudo bem? Nós temos um serviço assim, há muitos anos em Novo Hamburgo. A gente trabalha, né, nesse sentido de, principalmente, gente, assim, o que tem que alertar a população é que, por enquanto, AIDS não tem cura. O que existe para HIV/AIDS? Prevenção. O uso do preservativo, principalmente o uso do preservativo, porque a contaminação por sangue hoje, por compartilhar seringa, realmente caiu muito. A nossa contaminação hoje é preponderantemente por relação sexual desprotegida. Então, o que tem que ficar muito claro na prevenção é o uso da camisinha, porque até hoje HIV/AIDS não tem cura. Tem tratamento, melhora a qualidade de vida, né? Mas não tem cura. Então, tem que usar a camisinha, tem que usar o preservativo. Existe o preservativo feminino, existe o preservativo masculino, nós distribuímos inclusive gel lubrificante em todas as unidades de saúde do município. Tem para distribuição o preservativo feminino, o preservativo masculino e o gel lubrificante. Solange, o município ele desenvolve um programa, que é o programa da ST/AIDS, que vai além, né, da prevenção ao vírus da HIV, até porque ao usar a camisinha também protege contra as outras doenças sexualmente transmissíveis. Há um tempo atrás, tinham grupos de risco, né? Esse perfil de quem vem sendo contaminado, então, pelo vírus HIV tem mudado? Não existe grupo de risco, existem situações de risco que qualquer pessoa se expõe. Situação de risco que qualquer pessoa se expõe é ter relação sem uso de camisinha. Então não existe mais grupos de risco, isso acabou. São situações que tu te submete, que é essa situação. Assim, ó, vou te dizer que muitos dos nossos pacientes, eles contraíram o vírus dos seus companheiras, né, de uma relação estável. Então, não tem essa história de grupo de risco. Existe situação de risco. Transar sem camisinha é uma situação de risco. Então, é isso que existe. Então, falando um pouquinho do que é o nosso programa. Nós temos o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, tá? Junto com o SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado. O CTA é a porta de entrada para o serviço. Os dois serviços funcionam na General Osório 868. Tá? Então, assim, chega o paciente, a pessoa que quer fazer o teste de HIV, nós fizemos teste para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Hoje nós temos fazendo o teste rápido, ou seja, a pessoa chega lá, ela vai coletar esse sangue, ela vai assistir um aconselhamento, uma palestra, e logo em seguida já vai sair com o seu resultado do exame. Tá? Ela não precisa voltar outro dia para buscar. Quais são os exames que a gente faz? Para detectar HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Todas doenças sexualmente transmissíveis. Todas sexualmente transmissíveis, tá? E antes desse resultado rápido, né, que agora sai em 15 minutos, então costumava demorar mais tempos, alguns dias, para as pessoas saberem o resultado. Isso aumentava a ansiedade das pessoas. Por que essa iniciativa de fazer em menos tempo?
Assim, ó, não é bem 15 minutos, demora mais ou menos 1 hora, assim, 1 hora e pouco, porque tem que fazer todo o cadastramento, tem que fazer a coleta do sangue, tem que assistir a palestra e esperar para receber, porque a gente entrega o resultado um por um e tem um novo aconselhamento na entrega do resultado. Isso dá em torno de 1h30, tá? Então não, as pessoas não chegam lá que acham que em 15 minutos vão estar com o resultado. Realmente, para fazer o teste, leva em torno de 20 minutos o teste para ficar pronto. Mas tem toda aquela questão do cadastramento, da palestra, da coleta, então 1h30, a pessoa tem que dispor 1h30 por dia para poder fazer. Que dias que é feito? Segundas-feiras, às 11 da manhã, e quartas-feiras, às 7h30 da manhã. É só chegar lá, não precisa pedir do médico, é só chegar e dizer que quer fazer o teste de HIV, de sífilis, de hepatite B, hepatite C. Se for fazer um, ele faz os 4 e vai ser falado sobre os 4. A questão assim, ó, hoje o teste rápido facilitou, né? Porque senão as pessoas tinham que esperar 10, 15 dias até vir o resultado do seu exame. Mas tem a mesma eficácia. Com certeza, porque tem que confirmar. A gente não jamais dá um teste positivo de HIV com um teste só. Tu sempre vai fazer 2 testes, 2 técnicas diferentes, para depois tu dizer que a pessoa tem o vírus. Antes disso, não. Então, tu sempre faz um exame confirmatório para HIV. Solange, quem recebe o teste negativo, tranquilo, vai embora, né? Na esperança que se proteja mais, né? Nas próximas relações sexuais. Mas e quem recebe o teste positivo? Como é esse anúncio para ele? E se tem algum tipo de acompanhamento depois disso? Bom, quem recebe o teste negativo não é assim, vai tranquilo. A gente senta, conversa, eu entrego esses resultados de exame, né? A gente conversa e retoma, principalmente se ele está ali fazendo um teste, geralmente, pela minha experiência de 19 anos de serviço, tu sabe que aquela pessoa muitas vezes se expôs numa situação de risco. Uma relação sem camisinha é uma situação de risco. Então, tu retoma isso. Por que que tu veio fazer o teste? E daí ele vai te dizer, e a partir dali tu vai conversar e dizer e orientar a pessoa na importância do uso do preservativo. Então não é simplesmente eu entregar um teste negativo, tá bom, tchau, vai embora. Não, a gente retoma, a gente conversa de novo e como se fosse um teste positivo, assim, com a mesma conversa que a gente tem com o paciente positivo, a gente tem com o paciente negativo. Não adianta tu fazer um teste, dar negativo, sair, te expor, ter relação sem camisinha e daqui um mês voltar a repetir o teste. Até tem muitos pacientes que chegam lá assim, eu vim fazer o teste por prevenção. O teste não é prevenção. Prevenção é o uso de camisinha. E tem muita reincidência, assim, o pessoal foi agora e vai o outro mês de novo, ou geralmente vai uma vez e depois já se conscientiza? Alguns se conscientizam, mas tem as pessoas, não digo um mês, mas 6 meses depois, 1 ano depois, estão lá de novo. Então, na verdade, eu digo, não adianta fazer o teste, é uma roleta russa. Se tu não te prevenir, uma hora vai dar positivo, né? Se for positivo, esse paciente, assim, a gente conversa, a gente orienta, imediatamente já é marcada uma consulta para ele, né, para os nossos médicos, infectologistas, pneumologistas que nós temos lá, é marcada uma consulta para ele, se ele quiser, que a gente não obriga, a consulta sim ele vai, né, nós temos psicólogo, nós temos nutricionista, então acontece todo um acolhimento desse paciente, inclusive assim, ó, a questão da distribuição do antirretroviral, nós temos uma farmácia dentro do serviço, que se a pessoa, dependendo, se já precisar usar o antirretroviral, na consulta, ela já sai, já passa na farmácia e já pega a sua medicação. Então, existe todo um acolhimento desse paciente que der positivo, tanto do HIV, como da sífilis e como das hepatites. Nós temos especialistas para as 3 áreas. Vale ressaltar aqui a questão da gestante, que isso é muito importante, gente. Toda gestante tem que fazer o exame de HIV e o exame principalmente HIV e sífilis, tá? Porque se a gestante for HIV positiva, ela imediatamente é passada por uma obstetra que é especialista na área lá no serviço, que vai passar uma medicação para essa gestante tomar durante a gestação inteira e vai fazer injetável na hora do parto. O que essa medicação faz? Ela não cura a gestante, porque até hoje, pelo menos até hoje, não tem cura para HIV/AIDS. Mas ela diminui em 10 vezes o risco da transmissão do vírus para o bebê.
A cada 100 gestantes HIV positiva que fazem o tratamento adequado, o risco é de 1 a 3 bebês nascerem com vírus. A cada 100 gestantes HIV positiva que não faz o tratamento adequado, esse risco sobe para 20 a 30 bebês nascerem com vírus. Então é muito importante a gestante ir fazer o teste e, se for positivo, fazer o tratamento adequado, que é oferecido pelo SUS. A outra questão é a sífilis, tá? A sífilis é uma doença sexualmente transmissível e a sífilis tem cura. Bezetacil cura a sífilis. Então é muito importante também as pessoas irem fazer o teste. E se for assim, se for positivo, já faz o tratamento e se cura. A gestante também, para não termos crianças nascendo com sífilis. A sífilis em bebês, nos bebês, né, no feto, no concepto, né, é muito grave. Ela pode causar lesão de cérebro, lesão de fígado, lesão de pâncreas. Já tivemos bebês morrendo por sífilis congênita. Isso é inadmissível, porque a sífilis tem cura. Se a mãe tratar durante a gestação, ela cura. O importante, o que acontece? Muitas mulheres tratam e os seus companheiros não tratam. Então ela trata e ela se reinfecta. Então, quando for fazer, que der positivo, o companheiro tem que tratar e a gestante tem que usar camisinha, para não haver uma reinfecção. E, Solange, todo esse tratamento, esse acompanhamento é oferecido de forma gratuita pelo município? Sim, todo esse acompanhamento, tudo que eu falei aqui que tem lá no serviço é de forma gratuita pelo município. A pesquisa que foi divulgada recentemente, que traz índices, né, sobre o contágio, né, da AIDS, fala que os jovens têm se contaminado cada vez mais, né? E justamente num momento que a gente tem muita informação na internet, telejornais, né? Ao que se deve isso, na sua opinião? Olha, assim, eu trabalho com epidemiologia. Tá? Então, assim, para eu te dizer, na real, teríamos que, essas pesquisas, a gente tem que fazer pesquisas nessa área. Mas pela minha experiência, tá? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência de 19 anos de serviço. O que a gente observa? Uma das questões é a questão do medicamento, né? Que hoje tem o tratamento antirretrovirais, muitas pessoas acham que assim, não, hoje tem tratamento, eu não preciso usar camisinha, né? Isso é um erro. Tem tratamento, mas não tem cura. Todo medicamento tem efeito adverso, os antirretrovirais mais ainda. Então tem que conscientizar a população disso. Segundo, a questão da droga, né? A questão da droga, a gente conversa com muitos adolescentes, usou camisinha? Não, pois é, eu tinha bebido, você sabe como é que é? Eu tinha bebido, eu tinha cheirado, eu tinha fumado. Então parece que eles assim, meio que saem do ar, a responsabilidade fica menor e eles acabam tendo relação sem camisinha. Então, essa questão do sexo é uma questão, né? Às vezes estão nessas baladas, nessas festas, não tem camisinha, eles não vão parar e vão até um lugar pegar a camisinha. Eles acabam tendo relação, né? Então, para mim, são esses 3 fatores que realmente estão influenciando. Isso é uma percepção do serviço. Eu não fiz nenhuma pesquisa epidemiológica para te comprovar isso, mas assim... Pela tua experiência, né? Como você falou, de tanto tempo trabalhando nessa área. Até porque eu entrego o resultado de exames e eu converso com todos esses pacientes e a resposta sempre se repete. E realmente muitos jovens. Quarta-feira eu entreguei 6 resultados positivos. E um pessoal jovem, 20, 18, 24, também a terceira idade, né? O idoso também está me chamando a atenção. Nós estamos tendo mais idosos, como mostra a estatística, né? E hoje eu realmente presencio isso na minha atividade diária, nessa área de entregar resultado, de dar notícia para a pessoa, né? Em relação ao vírus. Por isso que eu digo, simplesmente não adianta tu entregar um resultado negativo. Porque se tu faz no laboratório, tu vai lá, tu pega o teu resultado negativo e vai embora. É importante, o resultado negativo é tão importante quanto o positivo. Porque se a pessoa está ali, ela se expôs a uma situação de risco. E ela daí tu tem que convencê-la a não se expor mais a essas situações de risco. Muito obrigada, então, Solange, pelos importantes esclarecimentos aqui que você nos deu nesse programa Vitalidade que está sendo diferente. Hoje a gente saiu às ruas, então, para conversar um pouco mais sobre essa doença que não tem cura, né? Por enquanto, não. Por enquanto, não. O que existe para HIV/AIDS é prevenção. O uso do preservativo, gente. E eu que agradeço a oportunidade, né, da TV Câmara para estar conversando com os telespectadores e realmente alertar nesse sentido.
usem preservativos, tem tratamento, tem, mas os antirretrovirais, toda medicação tem efeito adverso e é importante prevenir, toda doença é importante prevenir. Toda e qualquer doença. Hoje nós temos medidas de prevenção para qualquer tipo de doença. Nós temos medida de prevenção para hipertensão, para diabetes, para toda doença. Então, por que não usar o preservativo numa relação sexual? E agora também não tem mais a desculpa que o homem não quer usar. A camisinha feminina ela protege igualmente, só para encerrar. Protege igualmente, gente. Às vezes o pessoal diz, estourou a camisinha. A camisinha só não dá certo quando mal colocada. Se ela for bem colocada, bem lubrificada, por isso que tem o gel lubrificante, se não está legal a lubrificação, realmente pode ocorrer algum problema com a camisinha. Mas a camisinha protege. Nós temos casais sorodivergentes lá há anos. O que é um casal sorodivergente? Quando um tem e o outro não tem. Usando camisinha e eles continuam um tendo e o outro não tendo. Então a camisinha realmente protege. E tem distribuição, né, em todo o território nacional, né? Nós temos distribuição de camisinha, por que não usar? A repórter Virgínia Machado foi conferir o programa Sou Multiplicadora aqui de Novo Hamburgo. O dia 1º de dezembro é marcado pela luta mundial contra a AIDS. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença sexualmente transmissível mata anualmente 2,8 milhões de pessoas no mundo. No Rio Grande do Sul, são 41 casos registrados para cada 100 mil habitantes, o dobro da média nacional. Buscando reverter esse quadro, foi criado o projeto Sou Multiplicador, vinculado ao programa Saúde na Escola do Governo Federal e implantado em Novo Hamburgo em 2013. Para a coordenadora do Programa de Saúde na Escola, o projeto tem conquistado diversas demandas importantes. O grupo de multiplicadores adolescentes tem o objetivo, então, de estar preparando, informando esses jovens para eles estarem multiplicando os conhecimentos no território deles, entre seus pares. Esse ano eles inovaram, além de realizar oficinas e palestras nas escolas, nos bairros deles, eles criaram também um grupo de conversa no Facebook e no WhatsApp, que também para essa faixa etária é bem interessante. E ali eles também estão multiplicando muitas informações importantes, inclusive direitos dos jovens, como é importante estar se prevenindo, números da AIDS. Então, os adolescentes são preparados ao longo do ano, a gente traz convidados, profissionais convidados, para estar formando esses jovens, e eles vão fazer palestras, oficinas. No começo a gente acompanha, a gente estimula, a gente até arruma uma palestra ou outra, e logo eles já, através do seu protagonismo, eles começam a estar articulando sozinhos essas ações nos seus territórios. E quais são as maiores conquistas que vocês... O projeto já tem 3 anos, né? Então, qual é a principal conquista de vocês como projeto, como organização para esses jovens? Esse ano a gente teve uma notícia maravilhosa, que a gente foi inspirado nesse grupo, surgiu um outro grupo de multiplicadores, Namorada dos Eucaliptos, e também a gente aprofundou a discussão sobre o direito que o adolescente tem a partir dos 12 anos, de estar consultando na unidade de saúde sem a presença de um acompanhante, se ele assim desejar ou precisar. O projeto foi premiado pelo Ministério da Saúde como um dos 6 trabalhos mais inovadores do país e também único no estado. Os 25 jovens multiplicadores receberam neste ano um certificado pela participação em diversas atividades e palestras. Há 3 anos como multiplicadora, Rebeca Nobre, de 15 anos, começou no projeto ainda no ensino fundamental. Eu entrei, então, com um anseio meu e da minha mãe, né, pelo assunto, né, pela coragem de chegar também e falar para um público grande, né, de jovens, até por eles brincarem, não levarem a sério, mas quando eu entrei, eu vi que era muito diferente e eu vi a importância mesmo do grupo, por eles falarem que um adulto, sempre que tu vai receber a fala de um adulto, dos pais mesmo, parece que eles estão xingando, alguma coisa assim, e eles nunca levam a sério. Então a gente chegar, eles ficam meio surpresos, até eu tô no 1º ano, então eu chego pra falar com o pessoal do 3º, faculdade, eles ficam muito assustados, tipo, nossa, né, uma menor que a gente querendo dar conselho. Então eles levam bem a sério, a gente leva casos, sendo que a gente tem uma colega do curso que ela tá grávida. Ela já tem nenê, né? Ela entrou no curso grávida, teve nenê, então a gente mostra também a importância, ela mesma fala, sabe?
que ela está ali ajudando para prevenir, para não acontecer o que aconteceu com ela. Então a importância do grupo é isso, sabe? Mostrar que esses problemas sim acontecem com qualquer um, não é só na televisão que dá, e que é importante sim falar disso, que não é um tabu, o sexo não tem o porquê não falar, então, e levar para prevenir, né? A entrega das camisinhas também a gente entrega para estar mostrando que eles não precisam pegar a camisinha para usar, mas sim para conhecer, para ser usada para prevenir em casa, abrir, olhar. E também isso conta muito no nosso futuro pelo fato de daqui a uns anos a gente ver que o número diminuiu com a nossa ajuda também, né? Então a gente vai multiplicando, fazendo a diferença. O projeto Sou Multiplicador é uma parceria da Prefeitura de Novo Hamburgo com a Equipe Voluntária Brasil, que é responsável pela capacitação dos jovens. A instituição tem a fundação dela em base de jovens, trabalha prioritariamente com jovens, e um dado que chama muita atenção é o índice de contaminação de HIV na região. Novo Hamburgo ocupa pelas primeiras vezes o 26º lugar em índice de contaminação nacional, prioritariamente como jovens sendo mais contaminados. Então esse trabalho do jovem, levar a informação para o jovem, é um trabalho essencial, né? Muito importante. Desde o início a ONG foi mentora dentro da equipe do PSE do projeto de multiplicadores. Conseguimos trazer o patrocínio que a instituição já tem da DKT Internacional e do Preservativos Prudence para apoiar essas ações dos jovens, né? Então a gente cede o espaço para eles, alimentação, muitas vezes quando tem transporte, alguma outra atividade, materiais de apoio para eles trabalharem, dando esse suporte para realizar a ação. O grupo reúne-se todas as quintas-feiras no espaço da ONG Equipe Voluntária Brasil e faz seleções anuais dentro das escolas para integrar mais jovens multiplicadores. Cada um com os seus problemas. E o CVV, para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Olá, estamos de volta com o programa Vitalidade. No bloco anterior conferimos uma reportagem sobre um grupo de jovens aqui de Novo Hamburgo que trabalha com a conscientização e prevenção da AIDS. Hoje o nosso bate-papo será com a médica infectologista Fábio Rafaela Corteletti, que trabalha aqui no SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado. Tudo bom, Fábio? Seja bem-vindo então ao nosso programa Vitalidade. Na edição de hoje ele é itinerante, saímos dos estúdios para conversar um pouco mais sobre essa questão que está preocupando cada vez mais a população brasileira. Olá e um olá especial aos telespectadores da TV Câmara. Sejam bem-vindos ao nosso serviço. Fábio, eu gostaria de começar o nosso programa, o nosso bate-papo, te perguntando sobre os mitos e verdades do contágio, né, com o vírus HIV, porque hoje ainda se tem, né, muitas dúvidas a respeito disso. Então, o que é considerado mito, né, e como efetivamente se pega esse vírus? Bom, acho que uma coisa que deve ficar clara para as pessoas no geral, assim, é que o vírus HIV ele está presente principalmente no sangue, né, no leite materno e nas secreções vaginais e no líquido seminal. Então, todo o contato que houver, ou com sangue, ou com secreção, né, as secreções sexuais que a gente chama, elas podem trazer risco de contaminação, né, assim como o leite materno. Muitas vezes a gente recebe os pacientes aqui já com o diagnóstico de HIV positivo e as dúvidas são realmente essas, assim, eu vou poder tomar chimarrão com os meus familiares?
E a resposta é sim, né? Não tem problema nenhum. Por quê? Porque o vírus não está presente na saliva numa quantidade suficiente que possa ser transmitido para outras pessoas. Então no beijo também não pega AIDS? No beijo também não pega AIDS. Por outro lado, a gente vê que existe essa preocupação às vezes, né, com a toalha em casa, com as roupas, talheres, e não existe uma preocupação com as formas que realmente transmitem o vírus, que é principalmente a relação desprotegida, né, a relação sexual desprotegida. Então, acho que a mensagem que tem que ficar é essa, assim, o vírus HIV, claro, no leite materno, né, da mãe com HIV, que pode transmitir para o bebê, mas principalmente através de sangue, né, no compartilhamento de agulhas, por exemplo, né, o paciente que é usuário de drogas endovenosas, mas principalmente por relação sexual desprotegida. Esse é o principal meio de transmissão. Aí entra todo o cuidado também ao se fazer as tatuagens, né? O cuidado com o material esterilizado. E falando, por exemplo, as mulheres e muitos homens hoje em dia também gostam de ir ao salão de beleza para fazer manicure e pedicure, né? Quanto tempo o vírus sobrevive fora do corpo humano e eu posso pegar o vírus através do alicate utilizado de outras pessoas caso não tenha sido esterilizado? Assim, o que a gente sabe é que o vírus do HIV ele sobrevive pouco tempo, né? Alguns minutos fora do organismo humano. Para ele sobreviver, ele teria que, assim, no alicate, por exemplo, teria que ter matéria orgânica ali que fizesse ele, né, permanecer vivo. Então, assim, teria que ter sangue naquele alicate. Eu considero assim bem mais improvável a contaminação pelo HIV com o uso de material, né, de salões de beleza. Mas a gente sabe, por exemplo, que os vírus das hepatites, por exemplo, esses sim conseguem sobreviver um tempo muito maior. Tem descrições, por exemplo, do vírus da hepatite B que pode sobreviver semanas em superfície, né? Então, a recomendação de qualquer forma é ou frequentar salões que tenham, né, a esterilização do material, que seja realmente feito em autoclave, com material adequado e específico, ou que cada pessoa tenha o seu material próprio, que eu acho que é o mais adequado, porque fica muito difícil a gente chegar no salão e conferir, né, se o material realmente foi bem limpo, bem esterilizado. Então, o ideal é que cada um tenha o seu kitzinho e carregue consigo, porque aí só tu vai fazer uso desse material sem risco de transmissão. E a utilização, por exemplo, de banheiros públicos, né? O vírus HIV, ele permanece vivo pouco tempo, então, mas os outros vírus, como os da hepatite, eles posso me contaminar, por exemplo? Se não tiver cuidados adequados. Assim, com cuidados de higiene, é difícil que haja esse tipo de contaminação, assim. Mas provavelmente quando tem presença de sangue, por exemplo, né, nas fezes ou alguma coisa assim, aí tem um risco maior, mas não é... Não. Você também falou a questão das grávidas, até nós conversávamos com a Solange no primeiro bloco, e ela falou da importância, né, das pessoas, das mulheres grávidas fazerem todo o acompanhamento direitinho, né? A mulher grávida, ela pode ganhar o nenê por parto normal, sendo HIV positivo, ou tem que ser só cesárea para não passar o vírus para o neném? E já que amamentar não pode mesmo, né? Amamentar não pode de nenhuma forma, mesmo que os exames estejam bem, que todo o tratamento tenha sido feito adequadamente, a amamentação ela vai ser suspensa. A questão do parto, sempre a gente orienta que o parto normal é o mais adequado tanto para a mãe quanto para o recém-nascido, né, para o bebê. Se a mãe faz todo o acompanhamento certinho, né, às vezes a gente tem, por exemplo, pacientes que já se sabem HIV positivo, fazem acompanhamento já no serviço,
fazem o tratamento e engravidam, elas já têm o acompanhamento desde o início da gravidez, né? Então elas vão fazer uso da medicação, durante o parto também elas vão fazer uso, e nesses casos o parto normal vai ser o mais indicado. Para aquelas mulheres que se descobrem HIV positivo durante a gestação, da mesma forma, assim, elas vão entrar para o programa, vão iniciar com a medicação logo nas primeiras semanas de gestação, e se os exames estiverem todos dentro dos padrões que a gente chama, que seria, o objetivo maior seria negativar a carga viral do HIV, que é diminuir o número de vírus ao máximo possível, essa mãe ela pode ter tanto, né, o parto normal como a cesárea. De novo, a preferência sempre pelo parto normal. Ela só vai ter a cesárea indicada quando realmente assim for um caso em que, na maioria das vezes, o que acontece é que não dá tempo da gente iniciar remédio. Às vezes ela inicia o pré-natal muito tarde, ela faz o exame muito tarde, e aí não se consegue esse objetivo, que é diminuir a quantidade de vírus no sangue. Nesses casos é então indicada a cesárea, porque é marcado, né, conforme a data é indicada, né, obstetricamente, e essa mãe não entra em trabalho de parto. Então tem todo um cuidado que é feito para daí essa mãe ter a sua cesárea marcada e ter todos os outros cuidados, então, já que não se conseguiu previamente, né, diminuir carga viral, então no momento da cirurgia, que aí é uma cirurgia, né, que os outros cuidados então sejam tomados. Fábia, não se usa mais a expressão grupos de risco, mas sim situações de risco, né? Uhum. Mas pela tua experiência, o que faz o número de contágios crescer tanto entre jovens e terceira idade? Eu acho que tem algumas questões culturais, assim, né? A terceira idade, eu acho que ainda, infelizmente, tem uma dificuldade na questão do uso do preservativo, né? Acho que são pessoas que viveram uma realidade um pouco diferente do que a gente tem visto, né, atualmente. A gente ainda vê, por exemplo, situações assim, da mulher que ficou viúva, que tinha tido um parceiro só durante a vida inteira, assim, né, foi com quem ela casou, teve filhos, de repente se deparou com a viuvez e acabou conhecendo, né, outras pessoas, teve relações desprotegidas, justamente porque assim, essa cultura do uso do preservativo, de ter outros parceiros, isso não fazia parte da realidade dela. Em relação aos jovens, eu acho que é um outro problema que a gente vem enfrentando, que é uma opinião minha, assim, mas esses jovens, 15, 16, 20 anos, eles não tiveram aquela experiência que a gente teve de ver as pessoas morrendo de AIDS, né? As figuras públicas da TV, da música, né? Pessoas conhecidas internacionalmente que tiveram AIDS e morreram muito doentes. Então, essa população de agora não tem esse conhecimento, assim, o conhecimento que eles têm da AIDS, do HIV, que é uma doença crônica, que as pessoas vivem bem, que as pessoas fazem tratamento e vivem o resto da vida assim. O que, na verdade, não é exatamente essa realidade, né? A gente tem muitas complicações em consequência de ser uma doença crônica, porque ainda, mesmo sob controle, é um vírus que causa uma reação inflamatória no organismo, que vai causar consequências a longo prazo que podem aumentar risco de infarto, risco de derrame cerebral, de outras complicações, né? Então, apesar do vírus hoje em dia ter um bom controle, ainda é uma doença crônica e uma doença grave, né? Apesar da gente ter tido uma mudança muito grande nessa questão da sobrevida.
E como que esse coquetel de remédios, ele age no corpo humano? Qual é o objetivo principal dele no nosso corpo, assim? As medicações usadas no tratamento do HIV, elas visam impedir que o vírus se multiplique, né? Então, cada medicação age de um jeito diferente, num local diferente ou num ciclo de desenvolvimento diferente do vírus, e eles agem normalmente em conjunto. Então, por isso que a gente usa o nome coquetel, porque, na verdade, hoje em dia até não é mais essa realidade, né? Mas quando iniciaram os tratamentos, eles tinham uma quantidade absurda de comprimidos. Hoje em dia, a gente tem um tratamento muito eficaz, que é feito com um comprimido só por dia. Mas mesmo nesse único comprimido, na verdade, são 3 medicamentos diferentes que agem em diferentes locais, em diferentes etapas do desenvolvimento do HIV. E aí, em consequência disso, quando a gente impede o vírus de continuar se multiplicando, automaticamente o próprio organismo, né, se encarrega de ir repondo a imunidade que foi inicialmente prejudicada por esse vírus. E esse remédio, ele agride de alguma forma os órgãos, por exemplo, o fígado, os rins? Tem alguns efeitos assim que a gente chama que são efeitos mais agudos, né, que a medicação pode causar, normalmente no início do tratamento, que não são tão importantes como a maioria da população imagina, assim. Hoje em dia também já é bem diferente em relação ao que era lá no início, nos anos 90, mais ou menos. Mas são efeitos assim que, na maioria dos casos, eles são passageiros e se resolvem em poucas semanas. Que é um pouco de enjoo, um pouco de dor de cabeça, alguns em especial podem causar outros sintomas como tontura, alteração do sono. Esses normalmente são efeitos que vão melhorar com o tempo e que a gente não vai precisar mudar a medicação, nem fazer nenhuma outra alteração. E tem os efeitos a longo prazo, né? Esses sim podem acarretar danos maiores, né? Tem, assim, a maioria da medicação, ela pode causar alteração de colesterol, né? Ela pode causar alteração da gordura corporal como um todo. Algumas em específico podem alterar a função do rim. Então, cada uma em específico pode ter alguma consequência. Não são todos os pacientes que vão ter essas alterações, mas todo paciente é avaliado individualmente justamente por isso. Assim, essa medicação, por exemplo, que é um comprimido único diário, não vai servir para todo mundo, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Eventualmente o paciente, por exemplo, já tem diabetes, já tem uma perda de função renal. Então, para esse paciente, eu vou escolher um tratamento que seja mais adequado para ele. Então, há diversos tipos de tratamento disponíveis atualmente? Sim, principalmente para início de tratamento, a gente tem uma quantidade bem razoável, assim, para adequar conforme o paciente, né, a sua já história de vida, se ele tem outras doenças prévias, se ele é hipertenso, se ele tem diabetes, se ele tem algum outro problema de saúde, isso tudo vai ser levado em consideração. E a administração desses remédios, ele é essencial para garantir, não sei se eu posso usar o termo, uma sobrevida, né, maior, e se há uma estimativa de quanto tempo, mais ou menos, a pessoa consegue viver bem tomando esses remédios. É possível ter uma qualidade boa de vida com a administração desses remédios? Sim, o que eu sempre digo assim para os pacientes, principalmente nas primeiras consultas, né? O sucesso do primeiro tratamento, ele está diretamente ligado à sobrevida que o paciente vai ter. Então, por exemplo, assim, quanto mais tempo o primeiro esquema de remédio durar, mais tempo de sobrevida esse paciente vai ter. Isso são estudos que mostram isso, né?
E por isso que a gente reforça tanto a questão de adesão ao tratamento, né? O remédio ele tem que ser tomado naquela dose que a gente orienta, né? Ele tem que ser tomado todos os dias, não existe folga do remédio, não existe final de semana para o remédio, porque cada vez que o paciente esquece de tomar um comprimido ou todos os comprimidos daquele dia, o vírus não vai se esquecer de voltar ativa, né? Então, com o passar do tempo, o que pode acontecer é que esse vírus não vai mais responder a esse esquema de remédio. E aí, nesses casos, a gente tem que avaliar se, né, se é o caso de trocar o esquema, de usar outros remédios que ainda não foram usados, para conseguir de novo que o vírus fique, né, sob controle. Sob controle seria inativo, os remédios deixam o vírus inativo? Qual é a expressão correta que eu posso utilizar? Eu acho que o mais correto o nosso objetivo no tratamento, o objetivo principal é conseguir carga viral indetectável. Esse é o termo técnico e assim, é zerar a carga viral, é o termo que a gente usa, assim, né, para explicar para os pacientes. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de vírus no sangue, ele é tão pequeno, que essa quantidade é tão pequena que o próprio exame, né, a máquina que faz o exame de sangue não consegue contar quantos vírus tem. Então, porque realmente o remédio está conseguindo fazer esse controle. No momento que o paciente para de tomar a medicação, existem alguns locais do organismo que esse vírus fica incubado, digamos assim, não é o termo mais técnico, mas é assim que a gente entende. O vírus fica escondido nesses lugares e no momento que o paciente para com a medicação, esses locais voltam a colocar esse vírus de volta para o sangue, né? O cérebro, a suprarrenal, esses lugares são locais que o remédio não consegue chegar. Por isso que ali o vírus fica escondidinho e fica esperando justamente essa brecha na tomada da medicação e aí ele volta a agir. Chegamos ao fim, então, do segundo bloco. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Cada um com os seus problemas. E o CVV, para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Olá, o programa Vitalidade está de volta. Hoje estamos aqui no SAI de Novo Hamburgo, conversando com a médica infectologista Fábia Corteletti sobre formas de contágio e também prevenção ao vírus HIV. Então, Fábia, seguindo o nosso bate-papo do bloco anterior, por que é considerado, por que o vírus HIV ainda não tem cura, né? E por que algumas crianças conseguem negativar esse vírus? Bom, primeiro da questão da cura do HIV. Como a gente estava falando no bloco anterior, existem então esses reservatórios que a gente chama no organismo e nesses locais as medicações que a gente tem disponível até hoje, elas não conseguem atingir, né, essas localizações. Então, nesses locais o vírus fica escondido sem receber a ação da medicação. Então, por mais que o vírus consiga ser combatido, principalmente no sangue, onde a medicação, né, atinge uma concentração suficiente, nesses outros locais a gente não tem acesso com as medicações hoje em dia disponíveis.
por isso que o vírus não consegue ser eliminado completamente. O paciente pode passar muitos anos em tratamento e então com a carga viral indetectável, né, que a gente chama. No momento que ele parar com a medicação, esses reservatórios voltam a lançar o vírus na corrente sanguínea, então, e aí o vírus volta a aparecer, né? A questão da criança é um pouco diferente. O que acontece é que assim, a criança ela pode receber anticorpos da mãe, né, pela placenta. Então, os anticorpos que mostram o vírus do HIV, eles atravessam a barreira placentária, né, pelo cordão umbilical e eles entram na corrente sanguínea do bebê. Então, quando a gente faz esse exame, que é o exame anti-HIV normal, que é feito no RN, ele vai aparecer como reagente, né? Por quê? Porque são esses anticorpos da mãe que entraram no organismo do bebê. Mas não necessariamente a criança teve contato com o vírus. Então, assim, se a mãe fez o tratamento certinho, se foi feito tudo corretamente, a chance da criança não ter tido contato com o vírus é muito grande. Então, por isso que, assim, num primeiro momento até não se faz esse teste de anti-HIV no recém-nascido. O que é feito são exames mais específicos, que é o exame de carga viral, para medir diretamente o vírus na criança. Então, quando a gente diz que uma criança negativou, é que ela passou esse período, né, que é o tempo que o anticorpo da mãe pode permanecer no organismo da criança. E aí, no final, a gente consegue fazer. Hoje em dia, a gente faz o último exame com 2 anos de idade. E aí, sim, dando esse exame negativo, então, realmente, a criança pode ser considerada, né, negativa para o HIV. Fábia, as bactérias, elas têm uma característica de ir sofrendo mutações, né? Isso pode acontecer com o vírus HIV ou o vírus de HIV de hoje é o mesmo lá do princípio da década de 80? Não, na verdade o vírus, até mais que as bactérias, ele sofre constante mutação, né? Isso faz parte do ciclo viral. Existe até mecanismos do próprio vírus que no momento que ele identifica algumas mutações, ele mesmo se corrige, mas o que a gente sabe é que a própria exposição aos medicamentos fazem uma pressão sobre esse vírus e ele acaba aprendendo outras formas de se desenvolver apesar das medicações, e essas modificações são através de mutações virais. Então, esse é outro motivo, né, que a gente insiste tanto na questão do tratamento adequado, porque enquanto o vírus está sob controle, o paciente está com carga viral indetectável, essas mutações não ocorrem, né, ou ocorrem numa quantidade insuficiente para isso ter uma repercussão depois no tratamento. Se por outro lado o paciente faz uso inadequado da medicação, passa 2, 3 dias sem tomar, esse vírus acaba fazendo essas mutações e se torna resistente a essa medicação, e aí é quando a gente precisa, né, fazer a troca, usar novos medicamentos. A preocupação grande que a gente tem hoje em dia é que a gente tem um número limitado de medicamentos, né? E já existem pacientes que, infelizmente, a gente não tem mais opção para dar, porque esse paciente ele já acumulou tanta resistência, o vírus acumulou tanta resistência que não existem mais medicações disponíveis que consigam controlar esse vírus. Da mesma forma, infelizmente, essas pessoas às vezes ainda mantêm relações sexuais desprotegidas, então o vírus que ela vai passar adiante é um vírus já resistente às medicações. A gente tem alguns estudos no Brasil, em Santos principalmente, mostrando já uma resistência bem grande dos pacientes que recém estão sendo diagnosticados, né, que nunca fizeram uso de medicação
e já apresentam resistência a alguns medicamentos, justamente porque já é uma resistência que está vindo em função dessa transmissão de vírus resistente. E a relação sexual entre dois soropositivos, por exemplo, ela tem essa troca também de viral, posso dizer assim, pode prejudicar o tratamento? Sim. Então, mesmo nesses casos, é imprescindível o uso de camisinha? Com certeza, né? Não só pela questão do HIV, né? Mas pelas outras doenças sexualmente transmissíveis, as hepatites, sífilis, gonorreia, enfim. Mas essa troca de vírus que a gente diz, né, ela deve ser evitada justamente por isso. Cada paciente acaba se adequando, né, àquele vírus que está no organismo dela, as medicações da mesma forma. Então, no momento que ela tiver contato com uma nova carga de vírus, isso vai acabar prejudicando o tratamento dela e a medicação pode começar a não funcionar mais. A Solange nos relatou no primeiro bloco que existem casais que têm um soro positivo e outro não, e que convivem normalmente, mantêm relações sexuais de forma protegida com camisinha e levam uma vida normal, né? Uhum. Então, é imprescindível mesmo a proteção. Nós estamos aqui com uma camisinha feminina, eu até gostaria de te perguntar, assim, ela tem a mesma eficácia que a masculina? E como é que se faz o uso, assim? Porque se usa a feminina, não é para usar a masculina. Isso. Se usa a masculina, não usa a feminina, né? Mas agora não tem mais desculpa, assim, de o homem não quer usar, eu não tive como me proteger. Ela protege. Eu sempre digo para as pacientes, assim, até a escolha, claro que sempre vai ser, né, do casal, mas acho que é uma boa opção, assim, a camisinha feminina, ela pode ser colocada até antes do início da relação, né? Então aquela desculpa de ter que parar tudo no meio do caminho para colocar o preservativo. Ela seria mais, como o uso dela é interno, é mais difícil de ser colocada? Não, e não só pela questão da dificuldade, assim, porque ela pode permanecer, né, no interior da vagina da mulher mesmo antes da relação. No caso do preservativo masculino, não, porque precisa, né, que o pênis esteja ereto para ser colocado com segurança, e que fique corretamente colocado. Então, a camisinha feminina, ela é maior, né, e ela deve ser colocada, então, apertando esse anel interno, coloca dentro da vagina e essa parte do anel maior, ela fica externa. Então, lembrar que sempre deve ser usado só a feminina ou a masculina, nunca as duas, em função do atrito do látex, né? Porque aí pode romper, aí ao invés de ter uma proteção maior, na verdade a gente está correndo um risco maior. E tem um outro uso que às vezes a gente acaba orientando, que é para os casais homossexuais, que também podem fazer uso. Então o parceiro, o receptivo, pode usar a camisinha feminina também, né? E aí no caso o parceiro ativo não usa a masculina. Também é uma alternativa nesses casos, né? Quando o homem às vezes não quer colocar ou tem alguma dificuldade, não tem desculpa para não se proteger, pode usar a feminina. E a camisinha feminina, como a masculina, e a Solange também falou que o gel lubrificante, ele é disponibilizado pelo SUS, né, em todas as unidades de saúde. Isso é um outro cuidado, assim, de usar o gel, o lubrificante que seja à base d'água, né, justamente porque existem algumas outros géis, soluções que podem de alguma forma corroer o látex do preservativo e aí facilitar a ruptura. E eu gostaria que você refrisasse, assim, então, para os nossos telespectadores, para fazer o exame, né, é aqui mesmo no site que faço, os dias e horários, né, e se pode ser feito em outros locais também ou somente aqui? A gente tem aqui no site tem alguns horários específicos, né? Mas nas unidades básicas também ele está sendo feito em todas as unidades básicas de saúde do município, é feito através do teste rápido também,
que o paciente já sai com o resultado na hora. Então, acho que é importante, assim, quando a gente fala, né, quem precisa fazer o teste, acho que a indicação é todas as pessoas que têm vida sexual ativa, além daquelas que receberam transfusões de sangue, né, em anos anteriores, porque agora já desde meados de 80 que os bancos de sangue cuidam bastante dessa questão. Mas assim, se tiveram alguma exposição com sangue, com material, né, não estéril, seringa, mas principalmente acho que a ideia que tem que ficar é que pessoas que têm vida sexual ativa desprotegida estão sujeitas, né, a ter uma infecção pelo HIV, pelas hepatites ou outras DSTs, então devem procurar atendimento, devem procurar as unidades de saúde para fazer a testagem. E tem alguma coisa, por exemplo, mantive uma relação sexual desprotegida, tem alguma coisa que eu possa fazer imediatamente depois, algum remédio que possa ser tomado para evitar o contágio? Eu sei que não é o ideal é que se tenha uma relação protegida, né? Mas num caso assim, tem alguma coisa ainda que se possa fazer? Assim, a gente tem algumas situações específicas, né? Por exemplo, um casal quando é soro discordante, a gente chama, né? Quando um é positivo e o outro é negativo. E eles querem planejar ter filho, por exemplo. Então, existem alguns casos em que a gente vai orientar para a pessoa que não tem o vírus fazer o uso dessa medicação, né? Após a relação sexual. Em casos, por exemplo, de violência também, né, de estupro, de algum tipo de violência sexual, também tem indicação da pessoa, né, da vítima, procurar atendimento, de preferência nas primeiras horas depois do acontecido, porque tem indicação de fazer uso da medicação durante um mês, né, 28 dias. E existem alguns protocolos que a gente está implantando no Brasil para uso nesses casos de relação, né, eventual, que seja desprotegida, também fazer uso de medicação. Mas tem um tempo mínimo que eles devem procurar o serviço de saúde? O ideal é que seja nos primeiros 3 dias, né, até 72 horas, assim. Mas o ideal é que seja imediatamente, assim, nas primeiras 12 horas de preferência. Fábio, eu gostaria, para encerrar o nosso programa, que você deixasse uma mensagem, então, aos nossos telespectadores, até porque agora tem festas de final de ano, logo depois vem um período bem crítico, onde as campanhas aumentam bastante, que é o Carnaval, né? Então, você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que o que deve ficar, assim, de mais importante é que HIV não tem cara, né? A pessoa que tem o vírus, ela não parece mais doente. Essa imagem que a gente tinha lá nos anos 90 da pessoa muito emagrecida, muito debilitada, ela não existe mais nos dias de hoje. Então, por mais que se confie na pessoa, por mais que se conheça já ela há muito tempo, né, a proteção ela deve estar sempre em todas as relações sexuais, independente do tempo de convívio, independente do tempo de relação, precisa fazer o uso do preservativo. Né? Não esperem que a pessoa vá informar o seu status sorológico, enfim. Acho que o que vale é a mensagem da proteção. Muito obrigada, então, Fábio, pela sua participação aqui no programa Vitalidade e pelos importantes esclarecimentos a toda a nossa população. Obrigada a vocês. O programa Vitalidade fica por aqui. Hoje conversamos sobre prevenção e também tratamento do vírus HIV. Esse programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET. E você também pode conferir essa e outras edições do Vitalidade no YouTube, youtube.com/TV Câmara NH. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.